Estou de volta! Sou a tia Rosângela, professora de matemática do 5º ano. Lembrando que nossas aulas são unificadas, tanto para os turnos da manhã quanto da tarde, ok? E é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, certo? Então se organizem, peguem o material de vocês, sentem-se num local bem confortável para a gente compreender bem direitinho, com muita atenção, a nossa aula de hoje, tá certo? Pois bem, hoje nós vamos iniciar falando de divisão, isso mesmo. Eita, tia Rosângela, divisão, isso, vocês vão ver como é fácil aprender a dividir. Primeiro, porque a divisão, ela anda assim casadinha com a multiplicação, né? Porque são operações inversas, que depois a gente vai ver mais à frente. E a principal ideia de divisão, o que é dividir? Dividir, meus amores, é separar, repartir. Repartir uma quantidade em partes iguais. É como se você tivesse aí 10 carrinhos. Aí você vai dividir para você e seu irmão. Divida igualmente, um para você, outro para ele, até quando acabarem os carrinhos. Cada um vai ficar com 5 carrinhos. Então, a principal ideia de uma divisão é repartir uma quantidade em partes iguais. Lembra do conceito? Pratique aí na sua casa, estudando a tabuada também, você vai aprender rapidinho, tá bom? Pois bem, dividir é repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão, assim como as outras propriedades, ela tem os seus termos. Na divisão nós temos 4 termos. Temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Tia Rosângela, o que é que significa cada um deles? Vou já falar para vocês. O primeiro, que deve ser o maior deles, se chama dividendo. Para que serve o dividendo? Ele serve para dividir, é o número que você vai dividir, certo? Dividir por 2, ou por 3, ou por 5, depende para quantas pessoas você vai querer dividir, ok? No nosso exemplo aqui nós temos o 10, que representa o dividendo. Imagine que você tenha 10 balinhas. Essas 10 balinhas você vai dividir com seus 3 irmãozinhos. A quantidade de irmãos representa o divisor. Então, eu vou pegar aquelas 10 balas, dividir por 3, que é a quantidade de pessoas, a quantidade de irmãos que você tem, que você vai precisar repartir. Então, eu tenho 10 como dividendo e o 3 como divisor. Falta eu encontrar 2 termos, que é o quociente. O que é o quociente? É o resultado da minha divisão, ou seja, com quantas balas cada um ficou? Esse é o meu quociente. E o resto é o que sobra da divisão. Se a principal ideia é todo mundo ficar com quantidades iguais, o que sobrar eu vou chamar de resto. Então, eu tenho 4 termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos lá, vocês vão aprender. Pois bem, aqui nós temos uma simples divisão. Na divisão também a gente trabalha um pouquinho com a subtração e a multiplicação, certo? Mas aqui nesse primeiro momento eu quero só que você mentalize esses 4 termos, que são os termos da divisão. 10 dividido por 3, 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. 10 menos 9, 1. Então, eu tenho dividendo, 10, tenho o divisor, 3, temos o quociente, 3, e temos o resto, que é 0. Pois bem, a divisão também, ela pode apresentar-se de 2 formas: divisão exata e divisão não
exata. E aí, qual é a diferença? Quando é que eu tenho uma divisão exata? Quando é que eu tenho uma divisão não exata? Fácil. Quando o resto, esse valorzinho aqui, esse quarto termo da divisão, for zero, ou seja, quando não sobrar nada, o resto for zero, eu digo que a divisão é exata. Todo mundo ficou com a mesma quantidade e não sobrou nada. Agora, quando eu divido e todos ficam com quantidades iguais, mas ainda sobra algo, quando esse resto é diferente de zero, pode ser 1, 2, 3, pode ser qualquer número, gente. Só tem um detalhe. Ele sempre deve ser menor. O resto sempre deve ser menor que o divisor, hein? Então, quando o resto é zero, a divisão é exata. Quando o resto é diferente de zero, a divisão é não exata. Temos aqui 48 dividido por 4, 12. Eu comecei dividindo a dezena, depois a unidade. 48 dividido por 4, 12. Por quê? 4 vezes 12 dá 48. Para 48, nada. Aqui eu utilizei um método um pouquinho mais longo. Vejam, dividi o 4, 4 dividido por 4, 1. E agora eu multiplico. 1 vezes 4, 4. Agora que eu já multipliquei, eu vou subtrair. 4 menos 4, 0. Como eu já dividi o 4, agora eu vou para unidade. Isso mesmo. Vou dividir o 8. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Vejam só, o resto é 0. Por isso que essa divisão é exata, porque não sobrou nada. E ela pode ser também não exata, quando o resto é diferente de zero. Vejam, aqui 53 dividido por 4 é igual a 13. 4 vezes 13 dá 52. Mas, ó, como eu havia falado, começo dividindo a dezena. 5 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Baixa a unidade, ficou 13. 13 dividido por 4 vai dar quanto? 3. 3 vezes 4, 12. Aí aqui eu tenho 13 menos 12, 1. Sobrou o resto. Cada um ficou com 12, mas sobrou o resto. Então, essa divisão é não exata. É muito fácil de você entender. Sobrou o resto, não exata. Não sobrou o resto, exata. Ok? Pois vamos para frente. São 2 tipos de divisões, viu, gente? As divisões também podem ser feitas por estimativas, que você vai tentando chegar em um número aproximado, como no exemplo aí. Vejam só. Quantos 4 cabem em 139? Primeiro, eu vou dividir 139 dividido por 4. Mas, tia Rosângela, eu não posso começar dividindo o 13 depois o 9? Pode, mas numa divisão, uma forma de divisão por estimativa, você pode ir mais além, procurando. Vejam só, quantos 4 cabem em 139? Imagine aqui, estimei que coubessem 30. Aí eu vou multiplicar para ver se o resultado dessa multiplicação de 30 vezes 4 é próximo de 139. Multiplicando aqui 30 vezes 4, obtive como resultado 120. 120 é próximo de 139, mas ainda cabem muitos 4 aí, até chegar no 139. Então, vejam só que ficam faltando 19, né? Porque 120 mais 19, 139. Então, agora eu me pergunto, quantos 4 cabem em 19? Lá na tabuadinha do 4, eu já sei que 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 20 é maior do que 19. Então, não pode ser o 5. São quantos 4? O próprio 4. Ó. Quantos 4 cabem em 19? Com certeza, 4. Pois 4 vezes 4 é 16. E sobram
eu encontrei antes, mais o 4. Como eu fiz aqui, ó, 139 dividido por 4 igual a 30. 30 vezes 4, 120. 139 menos 120, 19. Agora eu vou dividir o 19. 19 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 19 menos 16, 3. Ali é o que sobrou. Porque lembra que eu falei que sempre o resto deve ser menor que o divisor? Ok, então agora eu vou pegar os dois quocientes que eu encontrei e vou somar. 30 mais 4, 34. Opa, encontrei o resultado. Eu sei que 139 dividido por 4 é igual a 34 e resta 3. E aí, essa divisão é exata ou não é exata? Sobrou ou não sobrou resto? Sim, sobrou. Como o resto é diferente de zero, eu posso dizer que essa divisão é não exata. E eu fiz por estimativas. Eu fui procurando o número mais aproximado. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho novamente. Eu criei um repertório. Veja, eu tenho aqui o meu dividendo, 1.483. Tenho o meu divisor, 82. E eu preciso encontrar quem, meus amores? Isso mesmo, o quociente e o resto. Vamos criar um repertório. Quando você está estimando, você vai procurar o número mais próximo daquele que você quer encontrar, certo? Então eu tenho aqui, eu escolhi aqui o 10, aí eu fiz 10 vezes 82, 820. Vejam só, já deu uma aproximada boa, né? 1.483 menos 820, tenho aqui 663. E agora? Vou procurar um outro número que multiplicado por 82 seja próximo de 663. Coloquei aqui 3. 3 vezes 82, 246. Está muito baixo, não está? Aqui, eu multiplicando, utilizando um outro repertório, tenho 663 menos 410, que vai dar 253. Multipliquei 82 por 5. 5 vezes 82 igual a 410. 663 menos 410, 253. E agora, vou procurar mais um repertório que o valor seja próximo de 253. E vou criando aqui o meu repertório. Certo que, quando você termina de estimar, o que vai fazer? O que você vai fazer? Todos os fatores que você multiplicou, você vai somar. Isso mesmo, você vai somar 10 mais 5 mais 3, que é igual a 18. Certo, gente? Então, eu já encontrei o meu quociente. 1.483 dividido por 82 é igual a 18 e restam 7 unidades. Também é uma divisão não exata. Criar o repertório é interessante porque você vai aproximando. Lógico que depois também, se você já aprendeu o algoritmo usual, também você pode fazer sem problemas. E também quando o divisor for um número menor, da tabuada do 1 ao 10, também você pode construir a tabuada. Ali que também é outra forma de lhe ajudar a resolver as divisões. Pois bem, agora nós vamos conhecer a divisão com algoritmo usual. Lembrando, gente, que é fundamental estar atento à linguagem empregada na hora do desenvolvimento do cálculo de divisão, certo? Para você usar corretamente, que ordem, que classe você vai usar primeiro. Na hora de dividir é fundamental se organizar, principalmente no cálculo mental, certo? Pois vamos lá. Aqui nós temos 139 dividido por 4. Vejam que eu não posso
dividir 1 por 4. Se eu tenho uma caneta, eu vou poder dividir para 4 pessoas e cada uma ganhar uma caneta inteira? Não posso. Aqui ainda não posso fazer essa divisão, dividir na caneta no meio, certo? Então, eu não posso dividir 1 por 4. Então, se eu não posso, eu vou colocar aqui o 0. Aí eu já eliminei a minha centena. Vou juntar essa centena com a dezena. Formei o quê? 13. Opa! 13 é maior do que 4, que é o meu divisor. Agora sim, eu já posso dividir. 13 dividido por 4, 3. Olha aqui a operação inversa. Porque 3 vezes 4 é igual a 12. 13 menos 12, 2. 13 menos 12, 1. Sobrou aqui o 1, mas eu ainda tenho a unidade, o 9. E eu desço com 9. Fiquei com 19. 19 também é maior do que 4. Lógico, eu vou poder dividir. Temos ali 19 dividido por 4 vai dar 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. Aí eu trago aqui. 19 menos 16 é igual a 3. Sobrou 3. Olha que eu já encontrei. Dividindo 139 por 4, tenho como resultado 34, que é o meu quociente. Tenho aqui o 139 que representa o dividendo, temos o 4 que representa o divisor, o resto que é 3 e o quociente que é 34. Então, utilizando o algoritmo usual, fizemos a nossa continha de forma organizada. Lembrando, sempre começando pela centena, dezena e depois a unidade, de forma organizada, viu, gente? Temos aí mais um exemplo. Miguel recebeu em sua loja uma encomenda de 192 refrigerantes e estes deverão ser embalados em caixas de 1 dúzia. Tia Rosângela, 1 dúzia são 12 unidades, isso mesmo. Então, se os 192 refrigerantes vão ser embalados em caixas com 1 dúzia, de quantas caixas ele vai precisar? Opa, aí eu já tenho o quê? O meu dividendo, que é o número 192, e tenho também o meu divisor, que se refere a 1 dúzia, ou seja, 12 caixas. Então, vamos dividir, vamos organizar o algoritmo. 192 dividido por 12. Vejam só, eu trouxe duas posições. A forma que Lucas fez esta divisão, que foi, eu quero que você identifique as duas. E a forma que Júlia fez. Observe que eles encontraram o mesmo resultado, porque a divisão tem isso, não importa o caminho, se você vai fazer por estimativa ou se você vai fazer pelo cálculo usual. Sempre o quociente vai ser o mesmo e o resto também, certo? Então vamos ver. Lucas fez utilizando cálculo por estimativa. Vejam só, ele tem 192 refrigerantes e ele vai ter que colocar 12 em cada caixa. Então ele procurou um número que multiplicado por 12 fosse próximo de 192, ou aproximado, né? Por isso que se chama divisão por aproximação. Então temos aqui, supomos que ele use 10 caixas. 12 vezes 10, 120. 120 não está tão próximo de 192. Vamos ver quanto falta, vamos subtrair. 192 menos 120, 72. E agora? Vamos ver de quantas. Ele, usando 10, agora vai precisar de mais. Ele já usou 10 caixas, mas ele vai precisar de mais. Novamente, fez uma estimativa. Supomos que ele precisa agora de mais 6 caixas. Vou multiplicar. 12 vezes 6. Opa! 12 vezes 6 igual a 72. 72 menos 72, 0. Olha só, agora que eu já multipliquei, que eu já dividi, eu vou somar. Somar a quantidade de caixas. Vejam, primeiro ele utilizou 10 caixas e depois mais 6. De quantas caixas ele
vai precisar? Isso mesmo, 10 mais 6, 16. Então, ele vai precisar de 16 caixas para colocar os refrigerantes. E veja que não sobrou refrigerante fora da caixa. Então, foi feita uma divisão por estimativa com resultado com quociente igual a 16 e resto 0. Agora vamos ver como Júlia fez. Júlia utilizou o processo longo de divisão. 192 dividido por 12, 10. 10 vezes 12, 120. 192 menos 120, 72. Foi de forma organizada, encontrou o mesmo quociente e também não sobrou nada, não sobrou resto. Então, essa divisão foi feita por estimativa. Eu poderia também utilizar, como Júlia fez de forma mais sucinta, o cálculo mental ali. Né, gente? Vamos agora para um outro exemplo. Esse exemplo eu considero um dos mais fáceis. Por quê? Para você realizar essa divisão, olhe para cá, para a tela e veja. O meu divisor é o número 5. Então, eu construo ali ao lado, como a tia fez ali, construo a minha tabuada de multiplicação do 5. E vou utilizar aqui o processo rápido de resolução. O algoritmo usual, só que de forma rápida, onde eu vou calcular mentalmente o que vai me ajudar. A minha tabuadazinha do 5 que eu fiz ali do lado. Vejam só, eu tenho aqui o 3, não posso dividir 3 por 5, porque justamente 3 é menor do que 5. Então, eu vou juntar 36. Eu tenho 36 para dividir por 5. Eu recorro lá à minha tabuada. Qual o número mais aproximado de 36? Lembrando que não pode ser maior, viu, gente? Só pode ser menor. Então, ó, tá bem claro ali, ó, 7, 5 vezes 7, 35. Opa, achei. Qual foi o número que multiplicado por 5 dá próximo de 36? Isso mesmo, o número 7. Por quê? 7 vezes 5, 35. 35 para chegar em 36, quanto falta? 1. Ok? Agora eu vou descer a minha outra casinha, que é o número 8. Agora eu tenho 18. Vou fazer a mesma coisa. Qual o número que eu tenho lá na minha tabuada, que multiplicado por 5, dá próximo de 18? Lembrando que não pode ser maior, viu, gente? Tem que ser menor. Tá aqui, meus amores. 5 vezes 3, 15. E tenho 5 vezes 4, 20. Opa, o 20 é mais próximo de 18, só que é maior. Não pode ser maior. Tem que ser menor ou igual. Então, eu pego aqui o 3. 3 vezes 5, 15. 15 para chegar em 18. Faltam quantos? 3. Ou posso fazer também 18 menos 15, 3. Tá aqui o 3. Vou baixar a minha última unidade, formando aqui o número 35. Já fizemos essa continha. Quem é? O 7. Isso mesmo. 7 vezes 5, 35. 35 menos 35, 0. Pronto. Utilizei a minha tabuada, que é um artifício bem bacana. Vai chegar... Você não vai mais precisar fazer a tabuada ali ao lado, porque você vai aprender a tabuada e vai poder realizar as divisões utilizando o cálculo rápido, tá bom? Então, temos aqui 3.685 dividido por 5, 737. Temos aí uma divisão exata feita pelo processo rápido, certo? Do algoritmo usual. Agora temos a atividade. Já vimos aqui hoje a divisão, conhecemos os termos da divisão. Quais são? Dividendo, divisor, quociente e resto, ok? Conhecemos também a divisão por estimativa ou por cálculo, pelo algoritmo usual, cálculo mental, né? E agora eu quero que vocês pratiquem o que vocês aprenderam. Quero que vocês façam com muita calma.
calma, com muita paciência, as atividades das páginas 132 e 133 do livro de vocês, Farias Brito. Ah, e não se esqueçam, meus amores, estudem a tabuada todos os dias. Após você concluir sua atividade, suas tarefas do dia, tire meia hora, 40 minutos e estude a tabuada. Você deve aprender a tabuada, que isso vai facilitar muito a sua trajetória na matemática, assim como nos estudos como um todo, tá bom? Então, foi muito bom estar com vocês. Nossa aula de hoje foi bem prazerosa. Eu quero que vocês pratiquem, porque na matemática tem que praticar, viu, gente? Tá certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau!